Olá pessoal, É, voltando aqui, né, para retomar o nosso curso, Recursos Computacionais no Ensino de Matemática, né? Eu queria começar aqui pedindo desculpa, demorei um pouco mais para produzir esse slide e eu confesso a vocês assim que eu nunca tive tão inseguro para dar uma aula como eu estou agora. Na verdade, não só essa aula, mas o curso em si, né, o curso todo. Essa é a terceira vez que eu estou dando essa matéria, só que quando ela é presencial, então é num circuito mais fechado, né? Só eu e os meus alunos. E o que acontecia mais era uma troca de sentimentos, né? Uma troca de experiências, né? Eu colocar aqui o que eu penso e vocês colocam o que vocês pensam. E por ali ficávamos, né? Só eu e os alunos e tal. E agora nós estamos aí num universo aberto que é a internet e assim, penso que seja até bom, mas a insegurança vem do fato que a minha experiência como professor de ensino médio é zero, né? Eu sou professor universitário e não tenho qualquer experiência, então o que eu vou colocar aqui são impressões. E é interessante que a aula seja aberta e vai ficar aí no YouTube, né? E eu espero que vocês contribuam, né? Já que é online, e coloquem aí nos comentários do YouTube o que vocês pensam e corrijam aí meus possíveis erros, o que eu colocar aqui não tiver correto, não tiver como deveria ser. Agradeço demais a contribuição que vocês possam me dar. Né? Eu estava falando agora há pouco aqui com a minha esposa, como é difícil assim dar uma aula em que você não tem um roteiro estabelecido, né? Eu tenho inveja desses caras que falam no YouTube. Os caras saem puxando uma ideia atrás da outra, uma ideia atrás da outra, e elas se encaixam umas com as outras, e aparentemente eles não já tem tudo ali memorizado. O meu hábito é de dar uma aula que tem uma sequência e eu já sei essa sequência né, desde criancinha, né? Vou dar aula de cálculo um, eu sei o que vem no início, depois vem isso, depois vem aquilo e tal, tal, tal. Tem uma sequência já estabelecida há séculos. Mas aqui é complicado, assim, e eu sinto que eu tenho algo para dizer, mas temo em não conseguir, né? E atropelar uma ideia com a outra e acabar deixando coisas que são importantes de lado, sabe? Mas eu vou tentar, peço desculpa de antemão se eu atropelar aí as coisas, né? Por favor, ajudem aí nos comentários no YouTube. E entendam, né? Eu não tô aqui para, como eu posso dizer, meu ensinamento vai ser pouco. Eu vou trocar impressões com vocês, né? E pretendo colocar algumas problemáticas e algumas soluções que acho, não só eu, né, o autor do nosso livro, acham serem possíveis. Tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o ensino, peraí, perdão, sobre o uso de calculadoras na sala de aula. Né? Eu penso que esse tópico aí ele poderia ser, na verdade, um pouco atualizado, né? Uma vez que esse livro ele foi escrito há mais de 10 anos e embora a tecnologia já tivesse tomando conta aí das escolas, das salas e tal, do mundo, né? Hoje isso se dá num nível ainda mais intenso, né? Então o, o, o que a gente poderia ter como uma dificuldade naquela época, que fosse assim, não, ó, é, vamos pedir uma calculadora, que os alunos comprem uma calculadora, né? É baratinha e tal, essa mais simplesinha e tal. Hoje talvez nem seja necessário, né, fazer esse pedido porque, né, a tecnologia ela está na nossa porta, no nosso bolso, né? O celular tomou conta do mundo
Eu tenho um filho de 3 anos e daqui um dia ele faz 4. Se eu não der um celular a ele, eu vou ficar sem o meu. Porque né, parece que elas já nascem sabendo, virou uma febre, né? Então a tecnologia ela está aí, né? E há uma discussão em torno dessas tecnologias. Elas nos permitem muitas coisas e há uma discussão que seria usar ou não usar, né? Existem especialistas, né? Existem educadores que defendem que o uso não seria bom, porque causa uma preguiça no pensar, causa uma acomodação e o aluno acaba colocando o que seria tarefa do seu cérebro para a calculadora fazer, né? E assim, dentro da minha experiência, né, nas minhas aulas na universidade, eu tenho presenciado muita coisa nessa direção, nesse sentido, né? Então, tem alunos que, se ele for. Isso não é só aluno, não. Vocês podem observar, façam um teste aí com qualquer pessoa, aluno ou não aluno, um colega, um filho, qualquer pessoa. Dê uma lista de números para ele somar e entregue a calculadora. Peça para ele somar, tá? Nessa lista de números, você coloque, por exemplo, o 1 3 vezes. Coloca um atrás do outro, tá certo? Pode prestar atenção, a pessoa vai fazer 1 mais 1 e vai jogar na calculadora. 1 mais 1 ela vai colocar na calculadora. Sabe assim, o 1 aparece 3 vezes na minha lista de números que tem que ser somados. Dificilmente, raramente alguém vai pegar e dizer, olha, para economizar aqui eu vou juntar esses 3 uns aqui, dá 3 e já jogar o 3 lá na soma. Né? Então, isso causa uma acomodação no pensar. E isso é preocupante. Só que cabe a reflexão, né? Por causa disso, eu não vou não usar, eu vou obrigar a que não se use as tecnologias por causa dessa acomodação, ou nós, como educadores, deveríamos lutar para que essa acomodação não ocorra e explorar as outras coisas que podem ser frutos benéficos do uso, né? Tem tantos. E é o que eu pretendo mostrar aqui com essa aula de hoje, né? Com esse nosso debate aqui. Coisas que poderiam ser boas com o uso da calculadora, né? Então, eu acho que o uso ele é válido, ele hoje é bem mais simples de ser possível, ainda mais na galerinha que está um pouquinho acima, sei lá, de 5 anos, 6 de idade. Todo mundo já tem um celular, então fazer os exercícios e as tarefinhas que a gente vai colocar aqui seria muito tranquilo, mas muito tranquilo. E deixaríamos de ter o celular como inimigo e passaríamos a ter ele como um aliado, né? Eu acho uma coisa a ser pensada, uma coisa a ser válida, tá bom? Veja só, a ideia aqui e o que nós propomos é que o uso ele seja complementar, né? Ele não deveria ser exclusivo. Eu vou passar a usar todas o meu estudo sobre operações e as propriedades da aritmética e tal, de maneira exclusiva com a calculadora. Não, não é isso. Não é isso. A ideia você vai continuar dando sua aula normal, como sempre fez, e de maneira complementar você vai, né, chamar a calculadora e usar ela como uma ferramenta auxiliar. Tá? Eu acho que isso ajuda a ter um pensamento crítico. Né? O pensamento crítico ele é essencial. Eu acho que a nossa maneira de colocar os conteúdos, né? A gente está gerando zumbis. Me perdoem, né? Eu recebo os alunos de vocês na universidade. E, assim, é, tem certos momentos que os caras não sabem raciocinar a respeito do que está sendo feito. Então, por exemplo, você dá uma questão que pede para o cara calcular a área,
E por ele estar com a calculadora na mão, tal, de repente ele foi lá e obteve um resultado, um número negativo. Ele não para um minuto para dizer assim, eu fiz alguma coisa errada, porque o resultado não poderia ser negativo. A área não é negativa, não pode ser negativa. Entendeu? E acontece do cara ir lá e colocar na prova, sabe, assim, uma área com valor negativo, sem senso crítico algum, entendeu? Então, eu tenho até um exemplo, né, eu fiz uma disciplina há muito tempo atrás, né, na época dos dinossauros, e eu não tinha calculadora, era estatística, né, estatística e probabilidade no meu segundo período do curso de matemática. E eu não tinha calculadora, não tinha, era uma ferramenta necessária para o curso, então, mas eu não tinha. Eu usava uma emprestada e quando meu amigo podia me emprestar, eu levava. Quando ele não podia, não levava. E aí, né, nesses dias que eu não tinha a calculadora, tinha uma menina que ficava do meu lado, ela me emprestava dela. E era uma calculadora extremamente moderna, né? Dessas que fazem até integral, faz derivada, faz a bagaceira toda. E a minha, quando eu tinha, né, a emprestada que eu tinha, ela era dessas calculadoras aí, que fazem as 4 operações e, quando muito, calcula a raiz quadrada. E aconteceu que, quando foi no dia da prova, né, essa minha colega, a calculadora, não sei o que aconteceu, e ela não sei se ela esqueceu ou se a calculadora foi roubada, ela não estava com a calculadora. E eu estava com a minha não, com a que eu tinha acesso de forma emprestada. Mas a minha era simples, né? Era uma calculadora de 4 operações, 6 operações e tal. E aí não adiantava eu emprestar a minha para ela, porque ela não sabia usar. Ela dependia da calculadora e daquelas expressões extremamente complicadas que já tem feitas, né? Então, por exemplo, calcule a média. Dava N números e você calcula a média desses N números. Lá na calculadora dela, ela apertava os N números, tinha um botão lá, média. Saía a média. Né? E ela não sabia fazer a média sem ter aquele botão de calcular a média. Tá? Então a calculadora, nesse caso, causou um prejuízo enorme. Ela não desenvolveu o pensamento crítico, né? Ela não aprendeu de fato. Ela pegou e estacionou seu cérebro e deixou a cargo da calculadora pensar por ela. Isso é um. Né? E cabe a nós, assim como professores, e vocês que estão lá no básico, estabelecer esse pensamento crítico. Tá? Quando a gente exclui a calculadora, as ferramentas tecnológicas, nós estamos fazendo um erro grave. E quando o nosso aluno começa a ter acesso, ele para de pensar, ele para de raciocinar, ele não tem qualquer sentido lógico a respeito, um pensamento crítico a respeito daquilo que são apresentados como resultados. Tá certo? Então é tarefa nossa, né, fazer esse uso, estabelecer, tentar o uso, e durante esse uso fazer com que o pensamento crítico apareça. Apareça, tá certo? O Elon, né, eu acho que vocês sabem quem é, o Elon, que já produziu tantos livros de matemática, ele faz uma piada em relação ao pensamento crítico assim, dos nossos alunos, que a gente se preocupa tanto em passar as propriedades, no caso aqui da aritmética, né? E aí ele disse que uma vez chegou numa turma e perguntou quanto era 2 mais 3. E aí um aluno levantou a mão e disse, professor, 2 mais 3 é 3 mais 2. Ou seja, a propriedade comutativa da adição estava muito bem guardada na cabeça dele. Só que a pergunta não era se ele sabia a associatividade. Ele só disse, quanto é 2 mais 3? É 5. Tá? A crítica aí não foi estabelecida. O aluno não sabia quando é que você precisa saber dar o resultado e quando é que você precisa saber usar a propriedade. Esse é um ponto que é crucial. Né? Então, veja, eu vou colocar aqui algumas possibilidades de uso,
da calculadora. E assim, eu achei muito bacana, apesar de estar. Achei, não, acho, né, extremamente bacana as possibilidades que o autor encontrou para se usar um objeto tão simples como é a calculadora. Nas nossas aulas de aritmética, né, é impressionante. Impressionante. E assim, em relação ao artigo que eu quero que vocês escrevam, eu quero que vocês percebam como o mar de possibilidades que é possível ter. Né? Se com a calculadora o cara conseguiu ter ideias tão bacanas, imagine com tantas ferramentas que estão aí à disposição de vocês. Então, por favor, reflitam e pensem a respeito do que vai ser posto aqui agora, tá? Então veja só, uma atividade que ele propõe, e o livro propõe, é o seguinte: suponha que um aluno, né, digitou na sua calculadora, né, esse produto, né, e suponha que ele errou em alguma, ele digitou errado o número e tal, e o resultado que ele obteve tenha sido esse número aí, né, 989-455-911. Aí a pergunta que ele faz é assim: o pensamento crítico, olha só, o pensamento crítico. Esse número aí pode estar correto? De que forma um aluno ele poderia, né, ter uma noção assim, se acertei ou se eu errei? Tá? Veja só, não é porque você tem a calculadora que você vai aceitar cegamente a possibilidade do erro humano, né? Eu posso ter digitado um número errado aí e o resultado está errado. Tá ok? Aí ele propõe de que forma, né? Ele não dá a resposta, né? Mas eu imaginei o seguinte, né? Você pega o primeiro número aí que está aí na tela, né? O 987-123, né? 987.123. Tá certo? Aí perceba o seguinte, olha. Esse número ele é da ordem de 10 à quinta. Tá certo? O que significa 10 à quinta? Né? Ele está na casa dos milhões. É isso? 100 mil. No caso dos milhares. Milhares. E a gente ensina isso, né? Não dá dezenas, centenas, milhares. Né? Ah, professor, o senhor botou um 10 à quinta aí, né? E não estou dizendo que esse número é igual a 10 à quinta, por favor. Eu estou dizendo que ele é da ordem, ele é um múltiplo, ele é na casa dos milhares. Né? Eu quero que somente você veja assim, ele tem, após o 1, né, ele tem cinco casas, né? 5 casas, como é que eu posso dizer isso? Não tem outro jeito, ele é da ordem dos milhares. Tá certo? Mas, professor, eu não posso falar em potência para um aluno lá de quarta série, lá de terceira série. Você não vai falar. Nesse caso, você vai simplesmente explorar assim, olha, esse número aí tem seis casas, seis dígitos. Correto? Aí você vai observar a mesma coisa no outro número, né? Também ele é da mesma ordem, né? Ele está na casa dos milhares. Quando você multiplica os dois, você vai ter que ter um cara da ordem, né? Mas, professor, novamente, o senhor está usando potenciação que o aluno lá não sabe. Beleza. O que quer dizer 10 a décima? O seu número vai ter que ter 10 dígitos. 10 dígitos, seja eles quais forem. Tá bom? Então o cara teria que olhar lá, olha, deixa eu ver aqui esse número, 989-369. Tem 9 dígitos. Então, não é. Tá errado. Compreenderam? É uma verificação simples, simples. Aí, vocês entenderam? Entendeu? Se você está numa turma que já é possível falar de potência, você usa esse argumento, né? É da ordem. Não estou dizendo que é igual, eu usei o símbolo de igual aí para dizer que o 1000000 é igual a 10 à quinta, mas o 987-123 é da ordem de 10 à quinta. Da ordem. Então, não posso falar disso aí, professor, mas então você fala do número de dígitos e o que se espera num produto. Tá certo? Então, é, é, é,
Se a quantidade de dígitos está condizente, então provavelmente está certo. Né? Você pode ir mais além. Aí o autor ele fala o seguinte: beleza, suponha que o resultado tivesse sido esse daí. Tá? Aí se você contar agora, se você for pelo mesmo caminho que eu coloquei agora, você vai ver, não, agora tem 10 ou tem mais de 10 casas. Né? Casas não, perdão, mais de 10 dígitos, né? Algarismos. Certo? Conta aí, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tem 12. Então, mas está certo? Como é que você sabe assim? Você faria para ter um senso crítico? Alguém de vocês me ajuda? Aí, veja só, se você pegar o último algarismo do primeiro termo que está no produto, é um 3. E o último algarismo que está no segundo termo do produto é um 7. Certo? Quando você multiplica 3 vezes 7, dá 21. Ou seja, esse 1 vai ficar. Ele tem que aparecer como algarismo das unidades no resultado. Seja lá qual resultado você tenha. Então, como você deu um 4 aí na sua tela, né? Esse resultado aí está errado. Tá errado. Veja, né? É uma análise bem simples, bem simples. Isso precisa ser posto para um aluno. Alguém precisa dizer isso. Porque, querendo ou não, ele vai usar a calculadora em algum momento da vida. Tá certo? Então, eu achei muito bacana, assim, alguém tem que colocar isso. E que sejamos nós, né? Estamos aí para isso. Bacana? Então, vamos para frente. Uma outra atividade que eu achei, assim, eu tenho aí duas, né? São dois exemplos. E aí vocês me digam o que está sendo explorado nessas duas atividades. Veja só, você dá o número 49, né? E aí pergunta para o aluno de quantas formas ele pode obter o 49 como resultado de um produto, né? E aí você percebe assim que ele vai fuçar lá a mentezinha dele. Isso vai ser extremamente bacana. É um exercício assim que vai causar é estimulante, tá? É um desafio, entendeu? E como assim não tem o lápis para o aluno, né, da idade lá, né, na idade em que está sendo visto isso, ele vai achar cômodo fazer conta sem ter que. Para ele assim, não vou ter esforço para fazer isso. É automático, a calculadora vai pensar para mim, tá certo? Então ele vai sair fuçando, né? Ele vai apertando lá, mesmo sem fazer conta e tal. 49 e tal. Aí vai chegar uma hora que ele vai dizer assim, pô, 49 só sai como 7 vezes 7. Não tem outro, professor. Só tem o 7 vezes 7 e acabou-se. Né? Você já estimulou ele. Né? Aí você muda a pergunta. Sim, se for o 71. Aí ele vai parar e vai pensar assim, pô, 71. Eu tenho minhas dúvidas, mas eu acho que o 71 é primo. E aí ele não vai conseguir, de forma alguma, encontrar um produto que me dê o 71. Vocês conferem aí se o 71 é primo, se eu estou certo. E aí, assim, qual maneira melhor de se ensinar números primos para um estudante? Né? Imagine aí. Deixa eu contar uma história para vocês, né? Uma vez eu estava na mesa de bar, e na mesa ao lado da minha tinha um cara lá falando que ele sabia toda a matemática. Olha só a ambição desse cara. Nessa época eu era estudante de graduação. E o cara dizia, pode perguntar, pode botar a conta que for aí, pode dizer o que você quiser, que eu respondo. Aí eu já estava ali meio, né, não queria dizer que eu era estudante de matemática e tal, mas eu não consegui me conter. Aí eu disse, posso perguntar? Ele disse, pode. Me diga um número primo par. Aí o cara não sabia o que era um número primo. Sabia fazer conta, mas não sabia o que é número primo. Disse, não, aí desse jeito e tal, eu não sei. Você não sabe o que é um número primo? Disse, não sei não. Ficou.
passou a vergonha dele lá e tal, e ficou por isso mesmo, né? Mas assim, se você pegar um estudante de nono ano e perguntar a ele o que é um número primo, é muito provável que ele não saiba dizer o que é um número primo. Sabe? Porque, sei lá, não se passa assim qual a importância, né? Por incrível que isso possa parecer, né, o reitor da nossa universidade, não o atual, da época de 2004, 2005, o cara apareceu numa palestra de abertura do curso do ano letivo, né? E aí ele, na sua fala lá, ele foi e falou assim que tem coisas que a gente estuda e que não vai servir para nada, e é assim mesmo, né? Tem que se conformar que tal. Aí, por exemplo, né, os números primos a gente estuda e eles não servem para nada e tal. Rapaz, aí um professor de matemática estava lá, né, no professor Fábio, e aí ele não se aguentou, não se conteve, e aí ele levantou a mão, aí ele disse, professor, o senhor usa o banco? Você faz transação pela internet? Eu só uso. Aí o senhor confia, assim, o senhor acha legal que haja segurança e as transações elas sejam seguras? Ele disse, tem que ser e tal. O senhor sabe como é que isso é feito? Assim? Não, é criptografia. Sim, e o senhor sabe qual é a base hoje do principal algoritmo de criptografia? Ele disse, não sei, esses números primos. A base é essa, é só isso, são números primos, é a base da criptografia que nós temos hoje. Aí ele teve que passar essa vergonha aí em praça pública, né, na abertura da aula magna do ano letivo da nossa universidade. Né? Tem coisas. E assim, é interessante que vocês digam isso. Eu acho interessante. Você, por enquanto, aqui você vai só saber o que é e o que não é, primo. Mas para que serve? Não serve para isso, serve para isso aqui, ó. Toda transação que exija segurança e criptografia tem lá o número primo no meio, né? Então, assim, com essa atividadezinha bobinha que está aí, você pode estabelecer, né? Se você pegar o 180, aí o 180 ele é cheio de possibilidades, né? E aí você vai perceber, assim, o aluno vai perceber que ele tem a associatividade, a comutatividade, né? E ele vai obter produtos que são equivalentes e a ordem aqui está ao contrário uma da outra, né? E explora a comutatividade de uma maneira mais lúdica, né? Mais bacana. Tá certo? Esse outro exemplo aí, o segundo, ele coloca o seguinte, né? Lá no livro, vocês confiram. Quem não tem ainda, manda um e-mail para mim que eu mando o arquivo, tá? O documento. Essa pergunta número 2, esse segundo exemplo aí, ele tem lá em várias vezes, mudando o conjunto onde está sendo tratado o problema. Então, é possível você ter uma adição aí de números naturais, onde o resultado seja 49 e uma das parcelas seja 60. Se o seu aluno estiver atento, aí ele vai dizer assim, professor, se nos números naturais só tem número positivo, né? 60 já passou de 49, a outra parcela tem que ser. Não tem como dar 49. Usando números naturais, não. Aí você passa ele uma distinção entre números naturais, aí você diz, então, admita aí que nós estejamos nos números inteiros, ou seja, você pode ter parcela negativa. Olha só, o que tem na universidade de aluno que não faz distinção o que é número natural, o que é número inteiro, o que é número racional, o que é número real, é fora do gibi. Fora do gibi, assim, é absurdo. Tá? E aí eu acho assim que o problema mora em nós mesmos. A gente acha que isso não tem importância. Mas tem. Tem. Veja, essa pergunta aí ele vai dizer, olha, se o senhor permitir eu jogar número negativo, né, 60 menos 11 dá 49. Se o senhor quer somente com o número positivo, não tem resposta. Tá certo? Então, essa versão aí, esse exercício, ele faz lá 4 versões.
Conselho que vocês deem uma olhada lá e vejam assim, como é bacana isso, né? E o que pode, o que está sendo explorado aí, né? A noção de conjuntos, os conjuntos que serão parte da nossa vida. Meu filho, né? Ele falou uma vez para mim, papai, o que a gente estuda na quinta série, a gente estuda de novo na sexta, depois de novo na sétima, é a mesma coisa. Veja aí, né? Veja aí. Não, meu filho, não é a mesma coisa. Mas é, papai. Só, olha, você estudou na quinta série as operações dentro de um determinado conjunto, os naturais. Agora você está estudando elas de novo, admitindo que o seu conjunto agora é maior, é os números inteiros. Aí depois você vai estudar de novo, admitindo que você está nos números racionais. E aí falta essa dinâmica. O professor deixa claro, olha, você já viu isso, só que lá atrás os nossos números eram esses. Né? Depois a gente viu de novo e agora o conjunto mudou, é esse. Falta, assim, parece que é mais importante. Eu estou ensinando o menino a somar. O importante é somar. Eu estou ensinando o menino fração. O importante é a fração. Aí a noção, o senso crítico está morrendo em algum lugar. Está ficando em branco. Tá ok? Veja só, uma outra. Essa eu achei fascinante, né? Tanto é que é lá no final e eu estou botando aqui o carro na frente dos bois, tá certo? Mas eu achei ela fantástica. Você chame a atenção, aí eu acho que isso aqui já deve ser, acho não, tem que ser numa turma que você já possa falar de raiz quadrada, tá bom? Então tem que ser do sexto ano por diante, tá bom? Você faça uma observação perante eles, né, dizendo o seguinte, olha, o 1 é menor que o 2 e o 2 é menor que o 4. Né? E aí, se você tirar a raiz de todo mundo aí, aí você vai engolir um passo aí e não dá para explicar para eles que assim, a raiz é uma função, não pode falar de função ainda, né? E é uma função crescente e, portanto, eu posso passar a raiz nos três e o sinal aí, o 1 é menor que a raiz de 2, que é menor que a raiz de 4. Né? A raiz de 1 é menor que a raiz de 2, que é menor que a raiz de 4. Né? Eles vão ter que aceitar e você vai dizer, olha, isso é válido, eu não posso dar explicação aqui porque vocês não vão entender. Mas aceitem. Tá? Eu acho que eles vão aceitar de bom grado, ninguém vai se queixar. Então, e aí você chega a essa conclusão aí, olha, se 1 é menor que 2 e 2 é menor que 4, se não, né? É menor, é verdade. Então, o 1 é menor, né? Se eu passar a raiz nos três termos, raiz de 1 é 1, o termo do meio vai ser raiz de 2, eu não sei quanto é, e a raiz de 4 é 2. Então você chegou a essa conclusão, 1 é menor que a raiz de 2 e é menor que 2. Tá bom? Aí você propõe a seguinte tarefa para eles. Calcule a raiz de 2. Só que você não vai poder usar o botãozinho aí que calcula a raiz. Eu quero que você calcule a raiz de 2 sem usar a operação radical, né? A operação de radiciação que está aí na sua calculadora. Se eles provavelmente eles estarão usando um celular, então esse botão estará lá disponível, né? Mas é proibido usar, não pode, não pode. Ele vai ter que usar somente produtos. Olha só. Primeira tarefa, primeira coisa que eu acho que alguém vai dizer lá é: não, isso é impossível, não tem como ser feito. Aí você você faça o seguinte, você vai fazer, tá bom? Então aí veja só como é que isso é feito, né? Você vai pegar uma tabelinha, né? Primeiro você desenha uma linha aí no seu quadro e tal, e você posiciona os números, né? O 1 você sabe onde fica, o 2 também sabe onde fica, o raiz de 2 você não sabe onde é, por isso eu coloquei uma bolinha branca aí, para identificar somente que ele está entre o 1 e o 2, tá bom? Então, veja, como a raiz de 2 está entre 1 e 2, então eu vou jogar, vou chutar valores, tá certo? E vamos supor, aí você vai construir uma tabelinha, vai propor a eles que se faça uma tabelinha, né? Você vai pegar o valor, vai elevar ao quadrado e ver o que acontece.
Então, você chuta, né? Como a raiz de 2 está entre 1 e 2, eu vou chutar que seja 1,5. Tá certo? Aí manda ele calcular. Quanto é 1,5 ao quadrado? Aí ele vai lá e calcula, encontrou 2,25. Se esse número fosse a resposta, o quadrado dele teria que dar 2. Não é assim? Aí passou, ele foi maior. Significa, portanto, que você chutou em excesso. Você passou. Significa que você vai ter que fazer outro chute e diminuir esse valor. Estão me entendendo? Chute aí outro valor. Então eu peguei 1,3. Né? Aí lembre-se, né? O meu valor é maior que 1. Aí você agora tem duas informações. Ele é maior que 1 e menor que 1,5. Já descartei o 2 da parada. Já diminuí meu intervalo, né? Aí eu chutei 1,3. Calcule aí 1,3 ao quadrado. É 1,69. Qual é a conclusão? Se 1,3 fosse a resposta, ele ao quadrado me daria 2. E o que eu encontrei? 1,69. Certo? 1,69 está abaixo do 2. Significa que o resultado que eu quero é maior do que 1,3. E ao mesmo tempo menor do que 1,5. Então a minha resposta está entre 1,3 e 1,5. Chuta novamente. Então vamos lá no 1,4. Tá certo? Calcula o quadrado. 1,96. Aí, conclusão, 1,96 é menor do que o 2. Né? Se o quadrado fosse, se esse número fosse a resposta, ele ao quadrado me daria 2. Certo? Mas me deu 1,96. Significa que o número que eu estou procurando é maior do que 1,4. Veja, qual é a situação que nós estamos no momento? É maior do que 1,4 e menor do que 1,5. Faz outro chute. Né? Entre 1,4 e 1,5, então vamos de 1,45. Veja, o seu aluno ele já vai ganhar uma noção que entre 1,4 e 1,5 tem coisas ali. Né? Você está lidando com números reais. Né? E eu vejo pessoas assim, não, professor, 1,45. Né? Ele está depois do 1,4, é verdade? Assim, né? Tem gente que não sabe que 1,4 e 1,40 é a mesma coisa. 1,5 e 1,50 é a mesma coisa. Seu aluno vai ganhar a noção pondo a mão na massa. Isso é uma aquisição mais, como é que você diz? A assimilação ela é mais eficiente. Ele tá mexendo. Tá? Aí joga lá 1,45. Você vai fazer, eleva o quadrado. Deu 2,1025. O que aconteceu? Passou. Né? Então, atualiza aí as informações. O que eu quero está antes do 1,45. É menor. Mas está depois do 1,4. Então, está entre 1,40 e entre 1,45. Qual é o chute que a gente pode dar? Tem que ser entre esses dois valores agora. Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Então, 1,41 eleva ao quadrado. Opa, deu menor. Não é isso? Então está entre 1,41 e 1,45. Chuta novamente. 1,42. Passou. Conclusão. 1,41 menor. 1,42 maior. Então está entre os dois. O que você vai fazer? Você vai recorrer agora a uma terceira casa decimal. 1,415. Eleva ao quadrado. Passou. Tá certo? Então a resposta está entre 1,41 e 1,415. Chuta novamente. 1,414. Não é isso? Então, deu menor. Então está entre 1,415
414 e 1.415. Beleza? Então, chuta novamente. 1.4145. Passou de novo. Só que agora, veja só, eu estou passando do 2, só que, veja, tem 3 casas decimais aí, né? Igual a 0. Né? Então, eu estou muito próximo do 2. Né? Antes deu 1.999, depois deu 2.000. Aí, o seu aluno vai ganhar uma noção de aproximação, né? Aproximação. Professor, isso aí eu tenho que parar em algum momento, né? Não posso ficar fazendo isso a vida inteira, né? Quando é que eu paro? Aí você vai responder assim: você quer quantas casas decimais perfeitas? Aí seu aluno vai perguntar: mas professor, o que? As casas decimais perfeitas. Você vai aceitar que a sua resposta esteja verdadeira. Por exemplo, 1.4145, né, deu 2.0000. Então tem 3 casas decimais corretas. O seu erro está da 4ª casa decimal em diante. Você quer com quantas? Com 5? Com 6? Então você vai repetir o processo até que você tenha, né, os números corretos até a 6ª casa decimal. A precisão que você estabeleceu. E aí você pode explicar para o seu aluno que a calculadora ela faz isso. Ela faz isso de alguma forma. Ela não tem como dizer qual é a raiz de 2 exatamente. Ao contrário do que a gente pensa, ela tem um método lá que dá a raiz quadrada. Não, a calculadora faz esse sequenciamento. Ele vai somando, vai fazendo repetido. É um processo interativo. E ela faz isso até ter a quantidade de casas decimais com a qual ela trabalha, todas elas perfeitas. Então você pega uma calculadora, mesmo essa calculadora simplesinha, que tem 6 operações, tem 10 casas decimais. 10, ou é 10 ou é 9. Então ela vai fazer isso até ter 10 casas. O processo não é esse aí exatamente, é um outro. Tá? É um processo mais veloz do que esse. E aí você já pode falar isso, o professor só tem esse jeito? Não, tem vários jeitos. Vários jeitos. Quando esse cara chegar na universidade, aí ele conhecer o método de Newton, ele vai ficar extasiado. Eu já vi um parecido, professor. Quando ele vai ouvir falar o método da bisseção, lá no curso de cálculo numérico, ele vai ficar assim, eu não vi esse método aí, mas é bem parecido com o método da bisseção. Olha só. E viu quando? No 7º ano. Já ganha uma noção de aproximação. Quando ele for para uma aula de cálculo, ele vai ver falar de limite. Isso aqui é um limite. Você está fazendo um limite de forma numérica. Né? Isso é uma riqueza né? Eu achei fantástica essa atividade aqui. Útil pra caramba. E é só, você está usando só a calculadora e o botão de multiplicar. Muito, muito bacana. Tá? Então, uma outra coisa que eu achei fantástica também, eu achei que essa aula eu não ia conseguir chegar em 20 minutos, mas ó, eu já estou falando bastante. Bota aí nos comentários. Professor, o senhor fala que são uma matraca, professor. Olha, você pode explorar padrões, e aí vocês mesmos vão me dizer onde é que tem esse diabo desses padrões no curso de ensino fundamental. Né? Quando você for falar de dízimas são padrões, né? As dízimas periódicas, tem as dízimas não periódicas. Esse é o momento que você está falando de números racionais. Provavelmente é o 7º ano, 8º ano. Então, ao invés de você forçar aquela coisa assim, a dízima periódica você faz isso e isso, a dízima não periódica é assim, assado e tal. Pega o cara, antes de começar a sua aula, digite 1 dividido por 9. Qual o resultado que você obter? Eu vou pedir a vocês que dêem uma pausazinha, pega a calculadora e faça. Tá bom? Para vocês sentirem do que eu estou falando. Pegue 1 dividido por 9. Olha o resultado que você obtém aí. Agora pegue o 2 dividido por 9. O 3, 4, 5, 6, 7 e o 8. Tá certo? Tá certo? Aí, estão fazendo? Façam, viu? Por favor, façam.
Sejam honestos com vocês mesmos, tá bom? O único sentido dessa aula é a evolução de vocês como professores, né? Então, se perderam o seu tempo para assistir até aqui, puxa aí o celularzinho do bolso e faz a conta, tá? Então, você vai ver uma repetição aí né? O 1 dividido por 9 vai dar 0,11111. O 2 dividido por 9 é 0,22222. 3 dividido por 9 é 0,33333. Tá certo? E aí, do seu aluno, eu acho que ele vai ficar assim. Pô, professor, tá uma coisa aqui está acontecendo, né? E aí, uma coisa bacana é assim: por que o senhor foi só até o 8? Né? Aí você pode explorar isso daí, né? Então, o que é que daria se eu colocar aqui o 9 dividido por 9? Porque o 9 dividido por 9 é bem óbvio, né? Mas se ele for usar o raciocínio dos padrões, né, o que é de se esperar como padrão para o 9 dividido por 9? Aí seria 0,99999, né? Só que 9 dividido por 9 é 1. E aí eu não sei se vocês já se depararam com isso, né? Tem aluno e professor, né, que não aceita que 0,999 reticências, infinitamente, é 1. É 1. Tá certo? Esses padrões aí, ele acaba porque a calculadora tem que dar um resultado, né? A quantidade de carga decimal é infinita, mas esse padrão é infinito. É infinito. E quando você está lidando com o último aí, 9 dividido por 9, ao mesmo tempo é 1, e 0,9999 infinitamente é 1 também. Aí tem gente que não. O 1 é 1. O 1 é 1. Rapaz, essa discussão leva, você planta na cabeça do aluno a noção de infinitesimal. Quando ele for para uma aula de cálculo, se ele for nessa direção, já tá plantado aí na cabeça dele. Ele não vai ter dificuldade para aceitar a noção assim, de infinitesimal, né? Uma coisa. Qual a diferença que há entre 0,9999 infinitamente e o 1? Sabe? É o infinitesimal, é a noção de infinitesimal. E eu não sei se vocês sabem, essa noção de infinitesimal, quem tirou ela da cartola foi o Newton. E na história dizem que até a igreja se envolveu para dizer que esse infinitesimal abalava a noção de Deus e tal, não podia ser. Isso era herege falar desse infinitesimal e tal. E assim, só que Newton provou dizer, sim, não sei se ofende aí as noções de você e tal, mas ele funciona, é a base do cálculo diferencial. Tá bom? Aí, bom, você faça. Um debate, né? E depois você vai falar das dízimas. Então, coloca isso como uma motivação, um estímulo lá para os seus alunos, e depois você segue com sua aula normal. Eu sei que muitos professores dizem, não dá tempo e toma, eu vou deixar de dar meu conteúdo. Pergunta, você é um professor ou você é um conteudista? Porque é muito mais importante você plantar a semente do que você entregar um conteúdo. Né? O conteudista, eu tenho minhas sérias críticas assim. Pega uma xerox, entrega para o aluno e pronto, vai para casa. O conteúdo está ali. Então, se você não vai explorar e não vai dar uma noção para o seu aluno, qual é o sentido que você tem? Qual é o sentido de ser professor? Repita essa tarefa aí, agora coloque esses números, né? 16 por 9, 25 por 9, 43 por 9, 70 por 9. E aí pergunte o que está acontecendo. Faça aí para você ver um negócio interessante. Tá? A primeira fizeram? Olha, dê pausa e só volte aqui depois que tiver feito. Tá? Vocês vão perceber, já perceberam aí, se fizeram mesmo, que em todos eles o padrão é o mesmo. Né? O que acontece após a vírgula, nessas divisões aí, são todas a mesma coisa. O aluno lá do sétimo ano, sexto ano, ele vai dizer na lata, professor, não sei por que é que está acontecendo isso, mas os números que o senhor pegou, todos eles, quando soma os dígitos, dá 7.
né? E aí eles vão repetir imediatamente assim essa mesma, eles vão tentar descobrir se esse padrão se repete com outras somas. Então, por exemplo, ele vai pegar o 14, 14 a soma é 5, né? Vai dividir por 9. Aí ele vai pegar outro número que maior do que 14, cuja soma dos dígitos também dê 5. Então ele vai pegar 23. Depois ele vai pegar 32. E ele vai perceber que acontece a mesma coisa. Um padrão vai se repetir. Não é o mesmo padrão, mas é um padrão. Tá certo? E você vai ter a noção, você vai poder explorar isso, o porquê que isso está acontecendo. Né? E aí, veja, eu não me lembro de aula mais chata quando um professor veio falar comigo a respeito de quando você tem que quebrar uma fração nos inteiros daquela fração. Né? Então, por exemplo, 3 meios é a mesma coisa que 1 mais 1 meio. Aí ele vai lá e perde um tempo ensinando isso. É chato, velho, é muito chato. Ó, se você pegar esse exemplo aqui e você falar na extração de inteiros, você vai perceber que 16 sobre 9 é um inteiro, mais um das divisões que está no primeiro exemplo. Em todos os casos. Tá certo? 16 sobre 9 vai ser 1 mais 7 sobre 9. 25 sobre 9 é 18, né? Sobre 9 é 2 mais 7 sobre 9. Então, na hora que você extrai os inteiros, fica um número inteiro mais 7 sobre 9 em todos. Por isso que o padrão se repetiu em todos. Olha só. E aí ele vai ter essa noção. E aí, assim, a exploração de padrão vai muito além. Você pode seguir aí, por exemplo, e fazer a divisão por 99. Sair pegando números de 99, você vai ver que os padrões são outros. E aí você explora a noção de dízima, né? Dízima periódica e tal. Vai ser muito mais prático você dizer, olha, eu transformo essa dívida nessa fração, tendo feito esse exercício antes, tendo feito essa brincadeira, que isso não é exercício, é uma brincadeira. Tá? Então, ó, fica a minha proposta aí. Aproximações e erros, né? Eu já falei um pouquinho lá naquele exercício sobre o cálculo da raiz quadrada, né? Só que aí voltamos aqui ao pensamento crítico, né? Assim, você poderia colocar esses dois resultados aqui, somente, assim, não vou dizer de onde veio esses dois resultados, e perguntar, né? Assim, pô, esses dois números aí que estão na tela, o primeiro, ele pode ser um número racional, ele poderia ser um número irracional, por quê? Né? Porque na universidade você chega você pergunta a um aluno o que é um número racional e o que é um número irracional, primeiro, são poucos que vão dizer. Poucos. Poucos. Poucos vão dizer qual é o conjunto dos números racionais. Poucos. Poucos. Já tive uma confusão com uma aluna minha. Botei uma questão que exigia que ele soubesse o que eram os números racionais. E ela disse que eu fui sacana, porque ninguém ensinou para ela o que eram os números racionais. Aí eu falei, olha, mas isso aqui está no livro da sexta série. Na época não tinha sido passado para a noção de ano ainda, né? Então era sexta série, o sétimo ano. Não, porque eu faço matemática na outra universidade e ninguém me ensinou isso e tal. Então, eu vou trazer o livro. Aí eu fui, levei após alguns dias o livro, abri o livro lá na página e disse aqui, a definição de números racionais no livro da sexta série, atualmente sétimo ano. Aí ela teve que aceitar o que eu dizia. Né? Mas assim, é difícil. Aí na sala eu levei a discussão adiante e pedi para que alguém me dissesse qual era a definição. Tinha um professor de cursinho que chegou perto, mas ainda assim errou a definição de números racionais. Racionais. Então você veja a situação em que nós nos encontramos, tá bom?
E aí a maioria chega na universidade e diz assim, professor, o número racional, eu tinha essa noção quando eu cheguei na universidade, é se tiver infinitas casas decimais. Só que não é isso. Não tem nada a ver com isso. Né? Infinitas casas decimais e elas não se repetem, ela não é dízima. Aí sim, aí você chegou na ideia de número irracional. Tá bom? E o que seria o número racional então, professor? É um número que pode ser colocado na forma de uma fração. Sim, professor, mas todo número pode ser escrito como forma de fração? Sim, mas eu quero fração com o de cima inteiro e o de baixo inteiro, diferente de zero, né? Aí é os números racionais. Ninguém conseguiu dizer isso para mim. Professor, o cara do cursinho falou, são os números que você pode escrever na forma de fração, onde o de cima é o número real e o de baixo é o número real também, diferente de zero. Errou. É o número inteiro. Tá bom? O segundo número, você pode fazer duas perguntas aí, associadas a ele. Qual seria? Ele vai dizer assim, professor, esse aí é racional, né? Porque é uma dízima. Mas e esse 7 aí? Você poderia perguntar, esse 7 mas no final? O que está acontecendo com ele? Por que não foi outro 6? Aí, as nossas calculadoras hoje elas vêm com uma propriedade que é o arredondamento. A última casa dela, ela arredonda. Então, se ela vai analisar se a última casa, o valor está acima de 5 ou abaixo de 5. Se tiver de 5 para cima, ela arredonda para cima. Se tiver de 5 para baixo, ela arredonda para baixo. Então, como a última casa aí era um 6, ela arredondou para cima. É um truncamento. Tá bom? E isso leva a erros. Né? Erros assim, que são aceitáveis, mas se você vai repetir uma mesma conta várias vezes, esse erro vai se acumulando. Tá bom? E aí isso pode causar danos, e é tanto que em vários computadores e sistemas numéricos você tem que fazer um tratamento dos erros. Tá? Então, um erro que é bem. Eu acho que as calculadoras hoje, principalmente as de celular, elas já vêm preparadas e não cometem esse erro não. Mas se você pegar e mande o aluno assim, divida 1 por 3. Aí pega o resultado e agora multiplique por 3. O resultado deveria ser 1, né? Eu dividi 1 por 3, multipliquei por 3. E aí você vai ver que a resposta vai dar 0,9999. E aí o aluno fica assim, mas por que não deu? Né? Porque na hora que ela fez 1 dividido por 3, ela arredondou a última casa, ou para cima ou para baixo. E quando ela vai multiplicar de novo, aí ela leva esse erro adiante. O erro foi acumulado na resposta quando você multiplicou por 3. Se você fizer raiz de 2, pode usar o da calculadora agora, a tecla, raiz de 2, e depois relevar ao quadrado. O resultado deveria ser 2. Tá? Numa calculadora mais, eu acho que a de celular não vai cometer o erro, mas eu acho, veja aí, em geral, né, antigamente, né, você fazia raiz de 2, ele dava um número, se você levar ao quadrado, não volta por 2. Vai dar 1,99999. Né? Ou 2,0001. Vai ter uma casa decimal aí errada. Tá? Isso é porque os números que têm casas decimais infinitas, vai haver um truncamento em algum lugar. Não, é impossível ela dar uma resposta exata. Ela dá a resposta exata para uma quantidade finita de casas decimais. Tá ok? Bom, pessoal, eu acho que eu falei tudo. Né? Tudo não, né? Deu para ter uma noção do que pode ser feito, o que não pode ser feito. Tá? Vou ficar na espera pelos comentários de vocês e peço desculpa aqui mais uma vez pelo meu atraso. A aula deveria ser na sexta. Só hoje que eu consegui assim, me sentir um pouco mais seguro para falar com vocês. Né? Estou superando aí meus traumas, tá legal? Um grande abraço, fiquem todos com Jesus, ó. Álcool em gel, máscara, fique em casa, tá bom? E espere esse negócio passar. Show? Tchau!